vocês perceberam, as aulas agora do CTR vai ser um pouco diferente. Não vai ser lá na igreja, como sempre é de costume, vai ser agora por vídeo, então eu espero que possa ser um bom aprendizado para vocês, né? Então, quando vocês forem assistir esse vídeo, quando vocês forem assistir essa aula, que vocês possam assistir num lugar silencioso, num lugar que vocês possam prestar atenção e sentir o Espírito. O importante dessa aula é vocês sentirem o Espírito assim como se vocês estivessem na capela. Então, se for assistir no fone, ou se for assistir no celular do pai ou da mãe, tentem estar num lugar silencioso. Vocês podem assistir com seus pais também, porque eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês, eu vou pedir para vocês pensarem em algumas coisas, e essas perguntas vocês podem responder para o próprio pai, para a mãe, ou para o irmão, ou para o avô, ou para a avó de vocês. Então, mesmo que eu pergunte aqui e eu não ouça a resposta de vocês, respondam em voz alta, né? Respondam as perguntas, pensem nas coisas que eu vou pedir para vocês pensarem, para que vocês possam estar aprendendo essas coisas da aula, certo? Então tá bom. Hoje nós vamos aprender sobre Jacó. Então, como dá para perceber lá em Jacó, ele fala sobre muitos assuntos, mas um assunto muito legal que ele fala é sobre o amor que o Pai Celestial sente por nós. Então, o Pai Celestial, ele demonstra o amor dele de várias formas para nós. Eu fiz algumas plaquinhas para que a gente possa interagir um pouco mais e que as coisas possam ficar mais claras. Então, quando eu mostrar essa plaquinha aqui, é para vocês pensarem. Então, agora nós vamos pensar em como o Pai Celestial demonstra o amor dele por nós. Enquanto vocês estão pensando aí, eu vou falar para vocês como eu sinto o amor do Pai Celestial por mim. Então, por exemplo, eu consigo sentir o amor do Pai Celestial por mim quando eu faço oração. Então, toda vez que eu faço oração e eu tô ali conversando com ele, vou pôr pra cá. Toda vez que eu faço oração e eu tô ali conversando com ele, eu sinto o amor dele por mim, principalmente quando ele responde. Mas eu sinto o amor do Pai Celestial por mim enquanto eu faço oração, porque eu sei que ele tá me ouvindo. Então, o Pai Celestial, ele sempre nos ouve e ele sempre nos responde. Então, pra mim, quando eu penso no amor do Pai Celestial, eu penso em oração. Porque a oração, ela realmente me faz sentir o amor do Pai Celestial. Outra coisa que eu consigo muito forte sentir o amor do Pai Celestial é quando eu estou estudando as Escrituras. Então aqui, ó, tem o livro de Mórmon, vocês têm aquele livro de Mórmon ilustrado também, tem no celular, tem vídeos, tem várias formas de vocês estudarem as Escrituras. Ah, professora, mas eu ainda não sei ler, eu ainda não sei escrever. Não tem problema, hoje na igreja tem muitos vídeos, ou os pais de vocês contam a história. Eu já falei pra vocês que quem não sabe ler, pede pra mãe e pro pai pegar o livro de Mórmon e ler os capítulos do livro de Mórmon pra vocês. O que não pode é deixar de ter esse contato com as escrituras, principalmente agora que a gente não tá indo lá na igreja. Então tem que fazer o possível pra ter esse estudo aí na casa de vocês, no sofá, na cama, no quarto de vocês, tá bom? Então, uma forma que eu sinto que o Pai Celestial demonstra amor por mim é quando eu leio as Escrituras. Quando eu leio o livro de Mórmon, quando eu vejo um filme da igreja, agora nessa época que a gente está em casa, dá para assistir muito filme da igreja, eu consigo sentir o amor do Pai Celestial por mim. Então, pensem aí, enquanto eu fui falando que eu sentia a respeito do amor do Pai Celestial, vocês podem ir pensando em coisas que vocês sentem o amor do Pai Celestial por você. Eu sou oração e ler as Escrituras. O de vocês pode ser igual, mas também pode ser diferente. Vocês podem sentir o amor do Pai Celestial de muitas outras formas. Então, comentem aí com quem tá com vocês em casa, tá bom? Então, agora nós falamos um pouco do amor do Pai Celestial por nós. Como a gente consegue sentir esse amor dele. E o Pai Celestial, além dele sentir o amor dele por nós, ele também pede para que nós amemos todas as pessoas. Então ele pede para que a gente ame as pessoas da nossa família, as pessoas da nossa escola, as pessoas da igreja, os nossos vizinhos, todos os nossos amigos. Então, eu vou fazer uma pergunta importante para vocês agora. Essa daqui é a plaquinha da pergunta. Então toda vez que eu mostrar essa plaquinha aqui para vocês, é porque é uma pergunta importante e vocês precisam responder essa pergunta para quem está com vocês aí na casa de vocês, tá? Então, como nós podemos demonstrar o nosso amor pelas pessoas que estão à nossa volta? Então, pensem aí em como vocês demonstram o amor de vocês para as pessoas que estão à volta de vocês. Por exemplo, como eu demonstro amor para minha mãe, como eu demonstro amor para o meu pai, como eu demonstro amor pelos meus amigos. Então, vocês precisam responder como vocês demonstram esse amor. Uma dica, agora que está todo mundo muito em casa,
Uma forma de demonstrar amor pela nossa família, pela nossa mãe, pelo nosso pai, pelos nossos avós, para quem mora com vocês, é ajudando. Então vocês vão passar muito tempo dentro de casa, então é importante vocês ajudarem todas as pessoas que estão com vocês. Quando terminar de brincar, guarda os brinquedos. Quando for hora de tomar banho, vai tomar banho. Quando o pai ou a mãe pedir alguma coisa, sejam obedientes. Ser obediente aos nossos pais e às pessoas da nossa família é uma forma de demonstrar que a gente ama essas pessoas. Então, quando a gente obedece essas pessoas, o nosso pai, nossa mãe, ou quem está cuidando da gente, a gente está dizendo, eu amo você e eu vou obedecer o que você está falando. É a mesma coisa que a gente faz com o Pai Celestial. Quando a gente obedece os mandamentos do Pai Celestial, a gente está demonstrando que a gente ama o Pai Celestial, tá bom? Então respondam aí para quem está com vocês, como vocês têm demonstrado amor pelas pessoas que estão à sua volta. Falando em amor do Pai Celestial, tem uma escritura lá em Jacó, no capítulo 6, o versículo 5, que fala um pouco sobre amor. Eu vou ler para vocês. Ó. Então agora eu vou ler uma escritura, então eu preciso que vocês fiquem em silêncio. Lembra dessa plaquinha do silêncio que a gente usava lá na sala? Então agora é silêncio para prestar muita atenção nessa escritura que eu vou ler para vocês, tá bom? Ó, diz assim: portanto, meus amados irmãos, eu vos suplico, com palavras solenes, que vos arrependeis e que vos apegueis a Deus de todo o coração, como Ele se apega a vós. E enquanto o seu braço de misericórdia estiver estendido para vós, à luz do dia, não endureçais o coração. Então, nessa escritura, ele fala duas frases, Deus se apega a vós e seu braço de misericórdia está estendido a vós. Então, quando Jacó diz isso nessa escritura, ele está simplesmente querendo dizer que o Pai Celestial ele nos ama e ele quer que a gente volte a morar com ele novamente. Mas para a gente voltar a morar com o Pai Celestial, a gente precisa fazer um monte de coisa que a gente tem aprendido ali na igreja. Então a coisa mais importante é ser obediente ao Pai Celestial e demonstrar o nosso amor por ele. E quando a gente é obediente ao Pai Celestial, a gente é abençoado. Então a gente sente o amor dele por nós. É uma troca de amor. A gente demonstra que ama ele e ele demonstra que nos ama, tá bom? Jacó, ele também ensinou sobre a alegoria das oliveiras. Então, oliveiras é uma árvore, eu até fiz aqui uma plaquinha para vocês. É uma árvore que ela dá azeitonas, ela produz azeitonas. Então, aqui tem até, ó, uma imagem de uma mão segurando azeitonas. Ó. Então, é uma árvore que faz azeitonas. Então, ele começa a contar uma história de um lugar que tinha muitas árvores que produzem azeitona e que essas árvores precisavam ser cuidadas e cultivadas. Então, nessa história, Jacó, ele comparou o mundo a um bosque de oliveiras. Então, o bosque de oliveiras, ele representa todas as pessoas do mundo. E os trabalhadores que cuidam dessas árvores são como se fossem os missionários. Eu fiz aqui também, aqui, os missionários, ó. Então, existe lá uma árvore, que são as pessoas do mundo, e os missionários, as pessoas que cuidam dessas árvores, para que o fruto delas seja um fruto bom, são os missionários. Ó. Então, os missionários, eles nos ajudam e ajudam as pessoas que não conhecem a igreja a fazerem a escolha certa, né? Que é encontrar o Evangelho, conhecer a palavra de Jesus Cristo, se batizarem e aí continuarem a perseverar até o fim, para que um dia todos nós possamos voltar a morar com o Pai Celestial. Então, cuidar dessas árvores é o que os missionários fazem pelos filhos de Deus, né? Muitos de vocês, tanto as meninas quanto os meninos, um dia vão servir missão. E a missão de vocês é falar do Evangelho, é cuidar dessas árvores, que são as pessoas que estão lá fora, que ainda não conhecem a igreja, que ainda não conhecem a palavra do Senhor. Então, vocês que vão ser futuros missionários, vão poder ensinar a palavra de Jesus Cristo, assim como diz aqui em Jacó, quando ele fala das oliveiras, né? Então, agora tem mais uma pergunta para vocês pensarem aí. Ó, agora a pergunta, presta atenção. O que os missionários fazem para abençoar os filhos do Pai Celestial? Então, vocês precisam pensar em algumas coisas que vocês sabem que os missionários fazem, que abençoam os filhos do Pai Celestial.
tanto nós que já somos membros da igreja, como as pessoas que ainda não são membros da igreja. O que os missionários fazem que ajudam essas pessoas e abençoam elas como filhas do Pai Celestial? Então pensem nessa pergunta e respondam aí para a família de vocês, tá bom? Outra pergunta muito importante a respeito dos missionários é: como podemos ser bons missionários? Então vocês devem estar pensando: ah, professora, eu ainda sou criança, eu não posso ir para a missão. Mas vocês já podem fazer algumas coisas como missionário. Por exemplo, que eu sempre falo para vocês na aula, tudo que a gente aprende lá na sala e agora que a gente vai aprender aqui em vídeos, vocês podem compartilhar com os amigos de vocês ou com as pessoas que vocês sabem que não conhecem a igreja. Então, por exemplo, domingo vocês vão para a igreja, ou domingo vocês estão assistindo esse vídeo. Então vocês vão lá e vão compartilhar com as pessoas que vocês conhecem. Olha, agora que não está podendo muito sair de casa, então vocês podem mandar uma mensagem ou mandar um áudio falando: olha, hoje eu aprendi sobre a alegoria das oliveiras, eu aprendi sobre como o Pai Celestial pode me amar e como eu posso amar as pessoas. Então, assim, vocês podem compartilhar tudo que vocês aprendem na igreja com as pessoas que não conhecem o Evangelho. Essa é uma forma de vocês serem bons missionários. Então, essa é uma ideia, mas vocês podem pensar em como vocês podem ser bons missionários. Também respondam isso aí para a família de vocês, tá bom? Crianças, então essa foi a aula de hoje. Ela é meio curtinha, mas é para vocês aprenderem mais ou menos o que foi ensinado no Vem e Segue-me essa semana. Peguem todas essas coisas que vocês aprenderam essa semana e compartilhem com as pessoas. Compartilhem com a sua família o que vocês aprenderam agora nesse vídeo. Falem para as pessoas sobre o Evangelho de Cristo, para que vocês possam ser abençoados e possam abençoar, tá? Eu quero prestar o meu testemunho para vocês de que eu sei que essa igreja é verdadeira. E eu sei que o livro de Mórmon, esse livro aqui, ele realmente nos abençoa e nos ajuda a sermos pessoas melhores e nos ajuda a poder ajudar outras pessoas, né? Eu sei que o Pai Celestial, ele nos ama. Nós somos filhos do Pai Celestial. Ele conhece cada um de vocês pelo nome de vocês. Ah, mas eu sou criança. Ah, mas eu não sei fazer oração direito. Ah, mas eu não leio as Escrituras. Mesmo assim, o Pai Celestial, ele ama vocês e ele vê os esforços que vocês fazem, tanto para fazer oração, quanto para estudar as Escrituras. Então, não deixem de fazer a parte de vocês. Mesmo em casa agora, não deixem de fazer a parte de vocês. Eu presto meu testemunho de que se vocês fizerem as coisas certas, continuarem lendo as Escrituras, fazendo oração, vocês vão sentir o amor do Pai Celestial e vocês vão se sentir mais preparados para amar as outras pessoas também. Quando a gente faz as coisas certas, a gente tem um coração bom. Então a gente tem vontade de ajudar as outras pessoas e de amá-las, tá bom? Eu presto testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Outra coisa, vocês estão em casa agora, vão passar muito tempo em casa. Então, por favor, obedeçam o pai e a mãe de vocês. Tentem ajudar dentro de casa. Guardem os brinquedos. Sejam obedientes, não gritem, não xinguem, não chorem. Sempre quando vocês se sentirem meio entediados, que não estão querendo ficar muito tempo dentro de casa, querem brincar, querem sair, assiste esse vídeo de novo, ou ensine esse vídeo para alguém. Tentem fazer as coisas certas. A gente vai ficar em casa, esperamos que seja por um curto período de tempo. Então aproveitem esse tempo para se aproximarem mais do Pai Celestial e principalmente para se aproximarem mais da família de vocês, para vocês ficarem mais unidos, tá bom? Um beijo, tô com muita saudade de vocês. Eu espero que a gente possa estar lá na igreja o mais rápido possível com as nossas aulas e que a gente possa ficar lá sempre rindo e brincando, tá bom?